Teoricamente, estamos ao vivo. Tudo certinho com vocês, meus jogadores? Tudo certinho? Boa noite. Vamos ser profissional novamente, né? Vamos começar com os boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo certo? Boa noite, boa noite. Você tem Boa expectativas? noite, obrigado. A expectativa sempre é não morrer, entendeu? E chegar até o fim, pelo menos, Uma vez com na as vida. partes do corpo ligadas, né, ao meu personagem. E sair rico, né, mano? Todo meu personagem quer ser um pouco rico. Então essa é a Essa. expectativa. Ah, mas vocês vão começar com 50 GP, pô. É dinheiro, 500 GP, bastante dinheiro. Faz um tal de mestre aí, se eu gastar tudo, entendeu? Aí fica difícil. Hugo, boa noite. Mas a expectativa é não morrer. Hugo, boa noite. Oi, desculpa, cortou. Boa noite, galerinha. Sejam todos bem-vindos à nossa mesa. Esperamos muito que ela seja tanto agradável para vocês quanto eu sei que será para nós. E é isso aí. Só vamos. Eu estou plenamente ansioso porque voltamos do Lockfire, né? Estou, Lockfar, grande Lockfar. obviamente, representando da melhor maneira possível novamente esse bravo guerreiro. Beleza. Jeff, boa noite. Boa noite, como vão todos? Tudo bem? Tamo bem, Estou deveras ansioso aí pra minha interpretação de Li Huan. Quero logo começar esse bagulho, hein? Quero dar muito chute na bunda aí. Vamos esperar. Samuca, nosso novato em RPG de mesa, Opa, né, cara? Boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo Bom, certinho. Samuca, você sabe que você está sendo streamado, talvez assistido, e depois irá para o tal- YouTube. Qual que são as suas expectativas? Né? minha expectativa é não morrer na primeira luta. Só Ah, isso. só na primeira? Jamais morrerás. Gente, infelizmente o nosso Balassar, que seria o Renan, ele está com alguns problemas particulares e não vai poder estar conosco nessa história. Lembrando que essa história, se tudo der certo, vai ser 3 dias seguidos. Então vai ser hoje, amanhã e depois. E hoje, no dia da consciência nerd, não, no dia... É consciência nerd? Como é que chama? É o Dia Nacional do Orgulho Nerd, não é? Dia da toalha? Dia da toalha também. E é isso aí. Eu sou o Hokage e serei o... Ô, Pedro, o áudio tá cortando. Espero que não seja dia do só, orgulho espero que seja só nerd. pra mim. Tá cortando só pro Hugo ou pra todo mundo, né? O quê? Oi, mãe. Hoje é dia do Orgulho Nerd. Orgulho nerd. Pra jogar RPG, entendeu? Tá honrando o que, né, os nerds fazem. Tá bom. Somos nós. Deixa eu fechar a janela aqui que o cachorro tá latindo. Pode ser esse o problema do meu áudio. Eu, Gente, vou, aproveita todo mundo eu vou ali aí. em 2 minutinhos e já volto. Beleza. Tô aproveitando pra fazer Vamos esperar rapidinho. um stories. Tô fazendo um stories aqui, calma aí, Pedrão. Você vai fazer um story? Manda aí. Acabei de fazer aqui, vou postar. Se o 20 no D20 tivesse um canal, Tivesse uma coisa, né? estaria marcado vamos lá, fazer um mas eu vou Instagram, marcar o Pedrão mesmo. Vamos fazer um Instagram disso aí. Tivesse um canal não, tivesse Instagram, né? Marquei o C, Pedrão. Eu vou fazer um Instagram e vou te dar... Gente, vocês acham que o mestre, hoje, amanhã e depois, ele vai ter um tanto de piedade? Eu vou aproveitar e terminar ou não? de colocar minhas magias aqui. Como é que é, o Gui? O Gui ficou Eu queria papo. saber se a galera acha que você vai trazer um pouco de piedade pra mesa e coisas desse gênero, ou vai ser só sangue, destruição e caos? Eu Posso acho dar minha humilde opinião antes do mestre se pronunciar? Ah,
Ele já deu 5 níveis pra nós. Esse é meu medo. Do que vem, Ele deu outra coisa. que tem em comum pra nós escolher. A nossa escolha. É só massacre, fi. É pau no gato sem massagem. Não vai ter piedade, não vai ter perdão, não. O bagulho vai ser louco. Eu Se gostei tanto do meu personagem, eu não queria que ele morresse. Você não tá ligado. Isso aqui, você tá entrando em time grande, tá ligado? Isso aqui é briga de cara grande, entendeu? Você acha que o Pedro mestrando, você achou que o quê? Ia ser tranquilinho aqui, dando esse monte de benefício para jogador relativamente experiente. Tá. Eu sei que ele vai trazer um kobold com 400 de vida, entendeu? Eu já tô esperando isso. Mas, nossa. O kobold tem pouca habilidade, vai trazer outro trem com 400 de vida. Só queria falar pra vocês que eu negociei com o Hokage um bagulho muito louco aí, verdade, que uma hora vocês saberão o que é. Aí foi bora. ardiloso. Peraí, Vendeu pessoal. a mãe pra comprar item. Olha. Bom, então vamos começar. Lembrando, gente, que hoje nós estamos no mundo de Gaia. Mundo qual existe até hoje, que se sabe, o continente de Atlas. Esse que vocês veem na tela principal de vocês. Atlas, por sua vez, possui uma capital. A música está muito alta? Atlas, por sua vez, possui uma capital, chamada Silbar. Chamada às vezes de a cidade tecnológica, ou a cidade principal, a cidade do início dos povos. Mas isso tudo são só apelidos para a mais tecnológica de fato cidade de Atlas. Tudo que rege Atlas, melhor, Silbar, é regido por Éter. Mas não é nem sobre Éter que nós falaremos hoje. A nossa câmera imaginária desce dos céus até a praça central de Silbar, muito próximo da Torre Primal. Lá, um bardo começa alguma coisa. Ele começa a chamar pessoas, sobe num banquinho e quando muitas pessoas já estão olhando para ele, dando atenção para ele, ele começa: "Olá, você que me ouve. Olá, você. Tudo bem? Acomode-se aqui, venha. Você também. Contaremos uma história. E não é da realeza. Uma história de uma terra gelada por natureza. Mas que não foi sempre assim. Por eras acalorada, que por diversos motivos a mesma fora tomada. Mas para saber com certeza, mantenha-se aqui atento e ouça com atenção esse bardo balhorento. Meus versos ecoam assim e podem não ser tão bons, mas mesmo que me quebrem a perna, eu digo que uma boa história começa em uma taverna." E essa mesma taverna, e nisso ele vai apontando um lugar no mapa que ele tem no chão. E esse local que ele aponta é muito perto da Floresta Ambar, perto também de umas muralhas que acontecem próximo a Svalbard. Essa muralha divide Svalbard do resto de Atlas. Essa cidade onde vocês estão não tem um nome específico, não é um vilarejo. Nela existe uma taverna. A taverna é chamada de Taverna do Verão Frio. E devem ser umas 3 horas da tarde, quando um bárbaro, cansado, bate na porta. Lokfar, o que você está fazendo na Taverna do Verão Frio? Bom, já que o mestre me deu esse gatilho, E se eu quiser, estou cansado. é um bom momento de você descrever seu personagem. Sim. Eu estou cansado porque eu estava ajudando alguns antílopes num bosque aqui perto.
e eles estavam sendo caçados por trolls. E aí eu fui obrigado a decapitar alguns trolls para salvar os antílopes. E aí por conta disso eu tô cansado e nada melhor para descansar do que uma boa bebida, né? E já aproveitando para descrever, o Lockhart é um bárbaro, caótico e bom. Ele tem uma certa afinidade com animais, então ele é muito bom de coração, então tudo que é natural, tipo assim, causa uma certa empatia a ele, então ele vai tentar proteger, ele vai tentar se misturar, coisas do tipo, e ele busca uma morte honrada. Isso é meio que um símbolo dele, ele é um bárbaro, então ele é nativo da batalha, e ele busca terminar assim. Ele nasceu na batalha e ele pretende morrer numa batalha e que essa batalha seja épica. Você entra nessa taverna e você vê aquele balcão, algumas pessoas com cobertores do lado, só que vestindo uma camisa de manga. Uma camisa, aliás, sem manga. Alguns aventureiros. E por ali tem um bardo. Um Gor. Escreva seu personagem, por que você está na taverna do Verão Gelado? Verão Frio. Bom, eu venho das Ilhas Rochosas, um lugar tranquilo até, e uma caravana me contratou para alegrar ela em uma viagem. E aqui estou, fazendo a alegria de todos, com a minha banda, os Bardões da Pisadinha. Os bardões da pisadinha, isso vai virar um pote lá nas frases. A roda a cidade inteira comigo. Logo atrás do Lockhart, após uns 5 minutos, entram eu ia falar duas pessoas, mas mais dois aventureiros. Uma monja e um druida. Li Juan e Bastet, se quiserem, pode descrever seu personagem e dizer o que vocês estão fazendo na taverna do Verão Frio. Tá mutado, meu. Bom, Li Juan viveu no monastério, cresceu e viveu durante a sua infância inteira. Só que chegou um momento da juventude dela, rebelde do jeito que é, impulsiva, que ela falou assim que não aguentava mais viver no monastério e decidiu explorar o mundo. E nisso, por várias viagens, por vários lugares, em pouco tempo, cá estou, né, fazendo pequenas missões e conseguindo dinheiro da forma que eu posso e sobrevivendo da forma que eu posso também, para viver dia após dia. E assim eu adentro a taverna. Nisso você conheceu o Bastet, né? Bastet. E o Bastet pode já descrever o personagem e falar o que tá fazendo por aí, talvez junto com a Lihu. O Bastet, ele claramente é um ser bem exótico ali no meio de Silbar. Ele é diferente de todo mundo, mas não que isso fosse importante para ele. Ele carrega um semblante de curiosidade, sabe? Ele só quer descobrir coisas novas, ele tá atrás de uma aventura empolgante, de algo para cativar ele, sabe? Ele não se importa muito com coisas materiais nem nada, ele quer contar história, ele quer, tipo, viver coisas épicas. Então, ele chega com bem druida mesmo, carregando um bordão, carregando uma roupa bem leve, assim, de certo modo. E ele vem atrás da taverna porque ele quer conhecer pessoas e ele sabe que lá é um bom lugar para encontrar algo para fazer. Muito bem. E agora, como sempre, é ação livre. É a ação de vocês.
E eu pergunto, a única pergunta que eu tenho, o que vocês fazem? Putz, mestre, eu como ser diferente, quando eu entro na taverna eu vejo alguém ou algo, alguma raça que me chama atenção, alguém com roupas diferentes, alguma coisa assim. Sim. O que mais chama atenção nesse momento é o que eu falei pro Akfar. Quando vocês entram, vocês vê pessoas com coisas aparatadas com coisa para frio, porém trajadas com coisa para calor. A temperatura nesse momento é normal. Sei lá, 27, 28 graus. E que horas são? 3 da tarde. Então eu vou ao balcão, eu vou atrás do taverneiro e eu vou ficar sentado lá esperando algo acontecer. Pode ir os demais, aí eu narro o que acontece. Eu vou até o taberneiro, não sei se antes, depois do Gui, não sei dizer. Mas eu chego, dou um tapa na mesa. Me dê a sua bebida mais forte! Cara, vira para trás. E eu já usei esse cara muitas vezes. Um orc. Só que um orc trajado com um terno, tá ligado? Uma gravata borboleta. Ele olha pra você, ora, pois não? Então Ele tá na minha frente, ele tá no balcão. Ele tava de costa pra você, pegando alguma coisa no balcão de trás, sabe? O balcão de trás tem um chifre de antílope. Saca? Bem grande. Aí ele pega, olha pra você e fala assim, ora, pois não? Então o melhor cervejão, certo? Cervejão? Ora, você queria a bebida mais forte, não? Pode descer. Ele te dá um caneco de uns 500 ml, saca? Uma bebida mas muito gelada. E bem espumante. E a cor dela é muito mais alaranjada que a cerveja normal. E te serve. Certo. Vai lá, os demais. Aí eu vou narrando pra vocês. Mestre, tem algum mural de missões? Alguma coisa assim? Tem. Do lado do balcão, do lado à esquerda do balcão, você vê um bárbaro deixando o machado de lado, pegando um copo de cerveja. E indo mais para a esquerda, você vê lá um quadro, não é muito grande, tem poucos papiros. Alguns presos com adagas enferrujadas, outros no chão, tem uns 2 no chão, com papiros um pouco velhos até. Um tá mais novo, que é o que chama atenção, que tá com a adaga. Eu vou nesse que é o mais novo. Beleza. Você tá junto com o Bastet, né? O Bastet A foi gente pro entrou balcão, junto, eu fui lá mas pra depois foi pro missão. balcão. Ah, beleza. O Bastet, então, acabou de ver alguém sendo corajoso bastante para pedir o cervejão. Cervejão, gente, é uma bebida de Atlas. Em Atlas inteiro tem. Ela é proveniente das Montanhas de Ferro, que é aqui, ó. Tá? Cara, é uma bebida muito forte. Tipo, você tomou, você tem que fazer um teste de constituição para ver se não cai, tá ligado? Tá. Eu vejo, tipo, o Lockhart, eu tô perguntando pro Hugo, ele é, tipo, visualmente ele é parrudo, ele é grande, ele é magrinho? Não, magrinho não. Eu vejo, tipo, um bardo, um bárbaro, tipo, conversando com o outro, pedindo uma canecona, e, tipo, claramente me interessa. Tipo, eu quero saber mais sobre onde eu tô. Então eu vou chegar, tipo, bem perto, assim, exatamente como um gato faria, sem ninguém perceber, tipo, tranquilo, e vou ficar encarando o bardo e a cerveja dele. Minha Nossa Senhora da
Beleza. Alguém mais quer E aí, declarar? tipo, Hum. eu tô de frente pro Bárbaro, olhando ele tomar cerveja, tipo, do lado dele, assim, olhando bem na cara dele. Bom, eu como um bardo, eu tenho que declarar uma ação dentro de uma taverna, né? Acho que é o ponto máximo de um bardo. Bom, eu chego, tento fazer uma análise olhando o Lockfire e todos os demais. E aos poucos eu vou tirando da minha bolsa um tambor e pedindo permissão para tocar uma música. E enquanto eu vou pedindo, eu já chego e já peço uma cerveja. Para ir entrosando e usando o talento de um bardo na arte do carisma para tentar fazer novos amigos nessa terra inóspita. Nisso o ogro que vai servir na cerveja pro Lockfire, né, que vocês não sabem o nome, né, pro Bárbaro, ele pega e fala assim, ora, então hoje temos então um bardo. Bardo, é o seguinte, se você tocar muito bem, cerveja de graça por hoje. Opa. Faz um Bom. teste de performance pra ver como é que vai ser tua música, pra ver quando você vai começar a tocar. Eu ouço isso, mestre. Tá na tua frente, cara. Beleza. Aí eu falo, se eu cantar bem também? Aí ele para, olha pra você e fala assim, ora, você acha, ele olha pro Ungor e fala assim, você acha que ele pode te ajudar? Nos bardões da pisadinha sempre tem espaço para um vocal. Aí não, aí eu tô muito. O Bastê tá muito, tipo, curioso. Aí ele vira pro ogro e pergunta, e se eu dançar? Eu ganho cerveja também? Porque Olha ele só. quer muito tomar esse canecão de cerveja aí, entendeu? Olha só, mas teremos Ele então. quer dançar. Teremos então um show completo hoje? Business. É isso? Se Meu Deus. vocês Ó, forem eu não bebi ainda, tá, mestre? Tudo bem, beleza. Se vocês forem bons, é claro, bebida de graça, né? Nessa terra Aí nunca eu acontece dou nada. eu dou uma golada no cervejão. Faz um teste de constituição. Pode fazer com vantagem, é o primeiro gole. Só. Pode fazer com vantagem. Beleza. Você tá com o estômago cheio ainda, não vai bater. É, tá de boa. É. Quem não habilitou dados 3D, por favor, faça, tá? Pô, de boa. Cara, você toma, você sente ela descer, tá ligado? Ela começa a descer na amarga, mas depois ela fica doce e vai descendo muito tranquilamente na garganta, tá ligado? Ela parece que até segura o frescor dela mais tempo do que uma cerveja normal, sabe? Cara, Aí você tá bem. Não, beleza. Aí eu dou uma golada. Cervejão, né? Sim, o melhor. Mas o que tem de diferente? Esse cervejão não é igual aos outros cervejões que eu tomei, não. Onde você tomou um cervejão, talvez não tão bom quanto esse. Olha, que eu já passei pelo vulcão pírico. Eles colocam lava no cervejão. E ela não vira pedra. A nossa viraria não está tão gelada? Pois é. Essa é a E dou diferença. outro gole. Ele pega e fala assim, a diferença é que nossos barris ficam lá fora. E você não entende muito bem o porquê, tá? Tá calor, tá ligado? Por enquanto. Entendi. É porque os barris ficam lá fora. E aí, lá dentro, um macaquinho com... Fazendo assim. É. Eu tô só fitando essa cena, eu tô só, tipo, na minha mente tá tipo, mano, mas o que tem a ver os barril ficar lá fora? Não, na minha também. Na minha também. Só pra deixar claro. Vocês querem fazer teste de performance separado ou querem tentar ajudar a performance do Ungor? Não, nós estamos juntos. Eu vou cantar a música que ele estiver tocando, nós vai fazer junto. Então, vocês vão...
Quem for querer ajudar, rola um D20, tem que tirar 10 ou mais. Aí vai dar mais 2. Cada um tirar 10 ou mais, vai dar mais 2 no teste dele. Entendeu? Tá. Cara, de algum jeito, inóspito, vocês dois começam a ajudar. Ungor, agora você tem uma perícia chamada atuação ou performance. Sim. Você pode clicar nela, que aí vai rolar os dados sozinho. Espera um minutinho então. Deixa eu abrir aqui A fichinha. a fichinha. Perícia, Também que eu tirei 12 Pe- ou 3. religião, persuasão, percepção. Como que chama? Deve chamar atuação, na verdade. Mestre? Tenta a atuação. Atua... É embaixo de percepção. É com Ah, carisma. aqui. Sim. Só clicar nela que ela vai rolar o dano. Nossa, velho. Olha, o cara E é deu, bom. na verdade deu 21, 23, 25, tá ligado? Cara, Eu vou ganhar cerveja. vocês ficam um tempo lá tocando e por algum motivo vai chegando mais gente na taverna do Verão Frio. E vocês não notam, porque o Lockfire já tomou um gole. E vocês estão lá atuando e tal, mas as pessoas começam a colocar um cachecol, elas colocam uma blusa, e de fato vocês começam a sentir. Do nada, a temperatura despenca, tá? Vai para uns 10 graus. Mas o pessoal tá lá, entra na taverna e pede coisa e tá meio badalada, tá diferenciado o negócio aí, sabe? Vai lá, é com Você você. diria que é a gente que animou o movimento da taverna? Provavelmente. Vocês ficam aí, sei lá, um tempo, tá? Não adianta. Não tem como vocês ficar meia horinha e já fazer isso. Vocês estão lá um tempo fazendo isso. Entendi. Bom, eu tinha pego aquele pergaminho que tava preso. Eu tirei ele do moral. Foda-se, ninguém vai ver essa porra. Peguei pra mim e fui até o balcão. E na hora que eu vi que o Bastet tava dançando, eu falei assim, essa porra esse gato tá arrumando. E aí eu fui lá pro balcão e fiquei vendo. Eu falei assim, eu não vou atrapalhar. Na verdade, eu peguei até alguma mira lá, tipo, pra brincar de dardo, alguma coisa assim. Tem exatamente isso. Um negócio com uma mini besta que você pega e atira assim. Vai no. Eu vou até lá e falo assim, eu quero ver quem consegue se sair melhor do que eu nesse desafio. Rapaz, já chegou Vamos, tragam suas moedas. Ah, isso você tá querendo ganhar dinheiro. Mano, chega uns 3 caras bêbados assim e fala assim, eu sou melhor que você. Se você é bom, eu falo pra ele, se você é bom mesmo, duvido você tomar mais um pouco de cerveja e vir aqui pra tentar acertar o alvo. Vamos? Eu conseguirei. Ele pega e toma a cervejazinha. Eu aposto 2 moedas de prata que eu sou melhor que você. Eu nem falo quanto que eu aposto, eu só falo aceito, vamos, tente. E você vê que ele é um tabaxi também. Só que ele é um tabaxi com o felino do lince. Achei que eu era eu achei que a tribo dos Tabasqui tava longe daqui. Não, aí em Atlas existem todas as ancestralidades, tipo, eles não ficam reclusos, a não ser os gnomos. Os gnomos eles ficam mais na floresta ao norte, tá? Mas você encontra em outros lugares, são aventureiros também. Vem esse cara e pode fazer seu teste de destreza, ô Juan. Vai acertar lá. Mas será que vai? Vai? Eu clico teste de resistência? Não, Ou só teste- destreza não. Clique em destreza, isso. Eu vou jogar com desvantagem, tá? Tá. Deve sair melhor. Tá, Deus. Mano, na hora, tá ligado? Ele acerta, você acerta fora do alvo, sabe? E ele acerta bem perto, assim,
a marca do X, ele pega e fala, os caras já começam a gritar. O do Hal é o vencedor. Nossa, você é bom mesmo, hein? Eu falei, dobrou nada. Eu ganhei minhas moedas de prata de volta. O dobrou nada. Ele já tinha dado as moedas e ganhou as moedas dele de volta. Ele tá bêbado. Ele pega 4 moedas. Ele bota 4 moedas de prata. Vai lá, pode ir. E dessa vez eu vou primeiro, ele fala. Eu vou primeiro, sai. Ele te dá uma empurrada. Eu falei, então tá bom. Ele mira assim, ó. Só que quando ele atira, ele... ele atira pra fora. Eita! Ele fala, eita! Eu tomo a besta da mão dele, carrego ela, miro, E com uma rola mão só, com uma mão só, Aham. olho pra ele, pisco e atiro. Vai lá. Oh! Ele pega e fala assim, você ganhou as moedas. Aí eu, obrigado, eu quero minhas moedas. Beleza. Adiciona aí 4 moedas de prata. Não sei. O cara chegou pra farmar na taverna. né? E cara, vocês continuam lá. Vocês continuam lá e dançando, e cantando junto e tal. O Ungor, você vai ganhar. Rola aí um D100. Você vai escrever no chat /R, é a barra de tombada pra direita. Tem um dadinho ali também. Um D100. D100. R, espaço, um D100. Você ganhou 79 moedas de prata. Que isso? Ó, Ó o Guilherme, Que isso? nossa, que eu não fiz um bardo. é. De 4 para 79, parece que foi uma escolha sábia ser um bardo. Olha Cara. só tirando os nomes. E tá muito gostosa a relação, vocês veem que agora começa a dar um frio bruto, tá? De repente entram algumas pessoas cabisbaixo, tá ligado? E parece que eles meio que elevam, pega a galera que eu vejo eles entrando, fica até mais quieta, tá ligado? E eles entram lá e começam a cochichar entre eles. Chega o orc lá pra eles, fala alguma coisa. E ele que tava também dançando, servindo a cerveja, ele já sai meio que com cabisbaixo mesmo, sabe? Você vê que o semblante dele muda, as presas dele assim, abaixo. Ele vai lá pro balcão de novo, começa a limpar uns copos. E, o mestre, tá visivelmente bem mais frio. Sim, Tá tipo, eu tô sentindo frio onde eu tô. vocês estão sentindo frio. Vocês não estão tomando dano de frio ainda, mas tá frio. Aí eu começo. As cobertas da taverna inteira tá dando muito frio. E aí eu tô lá. Aí eu vejo alguma coberta moscando, mestre. Moscando não pra eu roubar, mas tipo assim, eu vejo. Vê, do lado do balcão, do lado do banquinho que você tá, no balcão, tinha a galera, sabe, que foi jogar dardo. Sei, Eles deixaram a blusa lá, algum cachecol lá e tal. beleza. Aí durante a cantoria eu pego o cachecol, começo a fazer uns movimentos tipo de. Igual aquelas minas com a acrobacia lá com as fitas, tá ligado? Começo a fazer assim com o cachecol e enrolo no meu pescoço. Beleza. Ah, Esse cara está louco Beleza. de cerveja. O pessoal começou a... Você tomou mais do cervejão, Lafort? não, tô cantando, filho. Eu mudei, eu vou mudar de profissão, filho. Virar bardo também. Ah, eu tô. Ô mestre, eu sinto frio mesmo tendo botado pra quebrar na dancinha. do sangue quente. Vocês estão suados e tal, mas vocês... É É mentira. pior ainda, nós estamos suados, velho.
É Não, mas se eu parar um nítido. pouquinho, se o sangue esfriar, eu vou passar frio. É nítido. Vocês vão passar frio. Tem lareira lá, né? Tem uma lareira bem grande, na verdade. Ela é. Imagina que o palco onde você estava se apresentando fica bem à esquerda, depois desse quadro de quests que você tá. A lareira fica tipo, o palco é a última coisa da parede, a lareira fica ali do ladinho do palco, sabe? Tá. Eu vou puxar o Basquete pra lá, puxar ele pela capa. Venha, vamos falar sobre negócios. Eu preciso. Tá, ué. E aí eu puxei ele pra perto da lareira. Eu tô sendo guiado. E tipo, o Basti, ele tá meio. Ele realmente é meio bobão, assim, tipo, ele tem. Apesar de. Ele daria a casa dele em troca de, tipo, um pedaço de carne diferente, entendeu? Ele é esse tipo de pessoa. De tabaco, cara. Ele é meio bobão, mas tipo, ele tem uma cara toda marrenta, ele tem um corpo pintado. Ele é bem tribal, assim, só que ele é todo bobão. Beleza? Tipo, Mestre, eu quero mostrar pra ele aquele pergaminho que eu tinha pego. Beleza? Agora é com vocês. Pode mandar o roleplay que eu vou reagir ao que vocês estão falando. Eu quero saber se no pergaminho qual é a missão que tava nele. Beleza. Quando você abre o pergaminho, nota o que está escrito ali tipo, Shroud oferece recompensa para resgate da sua filha. E embaixo, Rustgar, cidade chamada Rustgar. Aí eu pego assim meio de canto ali na lareira, com bastante, fica assim. Eu chamo ele de Bass, porque já me sinto íntimo. Beleza. Bass, eu falo assim, aqui ó, deve ser uma boa recompensa. A gente vai conseguir um bom dinheiro. Você vai poder comprar o que você quiser, inclusive suas carnes que você gosta. mas. Você acha que. Não sei, eu tô meio cansado, eu tava dançando. O que é isso aí? A gente não precisa sair agora. A gente não precisa sair agora. A gente só pode aceitar essa missão e começar ela amanhã. Amanhã? É amanhã. Mas onde a gente vai passar a noite? Eu tô sem dinheiro, eu acho que eu dancei de graça, eu esqueci de cobrar. Eu dancei em troco de umas cervejas e eu nem bebi ainda cerveja, você não me deu tempo. Eu falo assim, você tá fudendo, você tem que tomar um banho de gato logo. Passa a liga pelo seu corpo aí logo. Não tá com um cheiro muito agradável não. Não se preocupe com onde a gente vai passar a noite, eu me viro com isso. Eu vou pegar o pergaminho que tava na minha mão, eu vou até o taverneiro agora. Olha lá, o ogro tá lá lavando alguns pratos, cortando algumas carnes que vocês não sabem o que é. Tá lá fazendo o trabalho dele, sabe? Aí eu chego ali. Olá senhor, tudo bem? Pode me chamar de Robson. Robson? É um nome diferente? Não, é Terra realmente. longe? Sim, eu ouvi esse nome por aí e quando eu ganhei minha inteligência, eu quis mudar de nome. Esse nome é bem legal. Concordo, ele é diferente e é legal. Você tem toda a razão sobre isso. Muito obrigado. Deixa eu ir. Sim. Eu queria saber, primeiramente, se aqui tem algum lugar que eu possa, algum dormitório, onde eu e meu amigo felino possamos dormir. Sim, passar a noite. Bom, a uns 50 metros atrás da nossa taverna, vocês vão ver eu chamo de hotel. As pessoas ainda não sabem desse nome, eu chamo de hotel. Hotel? Sim. Ele tem 3 andares. Os quartos mais para cima são mais caros. Eu posso dar um desconto pela performance dos seus amigos. Muito obrigado. Ficaria muito grato com isso. É claro. Outra coisa. Robin. Sim.
A Robinson. Robin, tá, perdão. Não é muito diferente, eu não consigo me lembrar desse nome. Poderia me falar mais sobre essa missão? E eu entrego pra ele assim, bem na surdina, assim, pra mim. Ora, então... Chamaste tua atenção também. Aí pega e fala assim... Alguns aventureiros foram há uma semana tentar fazê-la também, pois eu acabei de receber a informação que eles foram mortos. Essas bandas, sabe, não são nada fáceis. Nossa, mas... Ele vai falando assim, eu vou chegando mais perto dele, assim, tipo... chega a ser desconfortável, mas eu tô, tipo, chegando bem pertinho dele, só pra... Mano, eu tô muito curioso, eu tô, tipo... Perto do Robson ou perto do... Robson. O Robson, ele... tipo... Enquanto ele vai falando, você vai chegando perto e te faz um carinho, assim. Eu só aceito, eu não vou negar um Você carinho. começa a fazer... Todo mundo ouve, Não, Quem vou ronronar, tá ligado? quem tá ouvindo nesse momento é a Lihuan e o Basté. Tá. Se vocês quiserem ir pra lá, vocês vão escutar, porque ele não tá fazendo... Ele não tá falando alto, super alto, mas no fim das contas quem falou com ele foi os dois, né? Então ele tá Eu falando... me aproximo deles por conta do gatinho, achei fofo. Mano, é um mó gato grandão, mais de 1,80 m, todo traçado na cintura corporal. Mas eu não ouviu a minha história? O Basté não sabe, mas eu ouvi. Ele pega... Então, beleza. Então segue o roteiro. Eu vejo um gato fofinho, acho fofo, vou lá perto. Inclusive é bom lembrar que o Lockfar tem um olho de safira, tá? Pra quem não Eu não sabe. perdi o meu olho de safira, mestre. Não, seu olho te de... amo. Você tem um olho de... Esse olho de safira ele é mágico. Por isso que você tem proficiência em arcanismo. É um bárbaro com proficiência em arcanismo. Cara, ele continua falando, normalmente. Ele pega e fala assim, essas terras não são nada agradáveis, são bem inóspitas. Essas terras têm uma história. Eu não sei muito bem qual é. O que eu sei é que hoje lá é muito gélido. Alguns morrem até por hipotermia, sabe? Aí eu faço. Eu posso me intrometer no assunto? Eu não deixei de ouvir. Você falou algumas coisas interessantes sobre lugar inóspito, as pessoas morreram. Me interessei. Eles morreram do quê? Bom, isso eu não sei dizer. Eles eram aventureiros. Aventureiros morrem por... Lutando? Eles morreram lutando? Eu acho que sim, pois um deles morreu com um machado cravado no seu peito. Agora o outro nós não sabemos porque disseram que não acharam o corpo. Meu Deus, que inveja! Eu dou uma risada e... Por acaso, quem é você? Que cara... Mil perdões! Lockfire! Tipo... Eu dou cumprimento também, ele assim... Liuan, prazer. Lockfire, prazer. Esse gatinho aqui é o Bass. Eu chamo ele de Bass. Pô, Eu acho que você vai chamar assim também. Basso! Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Você tá afim de uma aventura que você provavelmente morra? Sim. Fale mais sobre isso. Deixa eu só fazer uma Continue observação. falando, por favor. Deixa eu só fazer uma observação. Samuel, você não Pois precisa não? pedir pra mim pra entrar, tá? Faz a sua ação, você pode cortar eles, falar, ô gente, eu vou fazer tal coisa, tá? Ah, tá. Não, beleza. Que eu, no momento, eu senti a galera saindo e me deixando meio que para trás. Porque o meu cantor parou de cantar, o dançarino também foi embora. E aí eu fiquei tocando um tambor aqui, focado e não percebi muito. Mas quando eu olhei, eu tava meio que sozinho tocando. Eu já começa a tocar uma melancolia, já. Então eu tava meio avulso na taberna.
Então eu começo a recolher as minhas moedas de prata que eu tive no show. Coloquei elas na minha bag e fui guardando o tambor também. E enquanto eu fui saindo, o Lockfar já em estado meio alegre, virou e falou assim: que você tá indo embora? Volta aqui. E aí eles me puxaram pra conversa. Boa. E aí eu todo desajeitado entrei assim, sem saber, assim, meio num grupo heterogêneo, mas tô ali, ouvindo a história. Então você tava lá ouvindo também, né? Isso. Beleza. E é isso, cara. Ele pega e fala assim, ele, né, não foi, o corpo não foi encontrado, e aí vocês começam a se falar. E ele pega e fala assim, então vocês se interessam, certo? Só uma coisa, alguém pegou o machado de volta que tava cravado no cara? Não sei dizer, ele era amigo daqueles dois. Que dois? Aí ele pega e olha assim, que os dois. Eles devem ter ido embora. Droga. Esse cara, velho. Bom. Eu tava meio aéreo já, porque eu tava... Logo que o Fábio começa a falar, começa a viajar. E aí eu falo, bom, então tá. Eu bato assim na... Começa, só uma pergunta, rapidinho. Alguém vai controlar o personagem do... como é que vai ser? Não vai ter ele por enquanto, ele vai entrar depois. Não, ele não... Se ele conseguir entrar nesses outros 2 dias, ótimo, mas faça de conta que ele não existe. Se ele entrar, ele entrou, e aí a gente vai fazer de conta que ele estava desde o começo, entendeu? Beleza. Então eu viro assim pro Logfar, acredito que ele seja mais alto do que eu. Não sei quanto você mede. Na faixa do 1,75. Ah, com certeza, né? Pra caralho. Eu pego assim assim, na altura do peito dele, assim, né? Puxo ele pra baixo, na altura, falo assim, se a gente conseguir concluir essa missão e você sair vivo, você vai poder ter o machado que você quiser. Eu dou um tapa no rostinho dele, assim, todo mundo sozinho. Aí eu olho pra ele e falo, sério? Então de qualquer jeito eu ganho. Sim, de qualquer jeito você ganha. Se sair vivo. Né? Não, mas se eu morrer, dá lucro. Aí eu dou aquela ignorada, porque pra mim morrer não é uma opção. Eu só o Bastet, tipo, olhando, tentando entender esse cara gigantesco na minha frente, tipo, tentando entender, ele fica curioso do porquê que ele quer morrer. Tô colocando os tokens de vocês na mesa, só pra cada um saber como. Só o Ungur que não tem token ainda. Tá. Mas alguém me pergunta por que eu quero morrer, ô Guilherme? Guilherme. Isso é a Lihuan? Guilherme. Ô Bas, você me pergunta isso ou você só tá ali curioso? Eu vou te encarar igual eu encarei o taverneiro. Eu vou chegar pertinho assim de você e vou ficar, tipo, querendo você, vou ficar, tipo, te rodeando, tentando achar alguma coisa que me dê sinal do porquê que você quer morrer. Beleza. Agora, se você vai se incomodar, alguma coisa assim, eu não sei. Eu vou ficar ali, tipo, constrangedor até, mas eu tô ali, tentando entender. Ah, não, mas eu não ligo. Cara, então tamo junto. Cara, nisso o Coisa pega e fala assim, bom, se vocês estiverem, se a sorte estiver do lado de vocês, tomem cuidado com ela, primeiramente. Ih, vai começar, eu já vi essa história. Vocês estão. Onde que vocês estão? Vocês estão em Atlas. Como te Eu chama? já conheço essa conversa. Esse local é de Não. Etéria. Etéria tá aí, gente. Aí pega e fala, cara, e nesse momento tá muito frio. Muito frio mesmo. Vocês não estão levando dano porque estão dentro de algum lugar que tem uma lareira. Beleza? E ele pega e fala assim, vocês terão que seguir um pouco mais a norte, perto da Cordilheira Gelada. Perto da... Não, beleza. Mas por que tá tão frio? Ora, aqui é assim.
saiba que estamos quase na divisa da Floresta Élfica. Perdão, da Floresta Âmbar. A Floresta Âmbar é o lugar talvez mais mágico que eu já vi na minha vida foi longa. Aí ele pega e fala assim, de dia é um calor muito escaldante e de noite é muito frio, estamos perto de Svalbard. Inclusive estamos perto de Rústica também. Aí eu vou lá e olho na janela, mas não tá de noite, e tá frio. Não, já tá umas 6 horas da noite. Então já tá de noite, por isso que tá frio. Exato. Sim, exatamente. Aí eu entendo, tipo, entendi. E hoje será pior, Lápis está cheia. Lápis é a lua azul, tá? Entendi. Aí ele A gente sabe disso naturalmente. naturalmente. A lua em Etérea, né, chama Atla. Perdão, a lua chama Lápis. Imagina, eu vou falar uma coisa, vocês vão rir, mas imagine um sol, só que bem azul claro, que emite uma luz bem bem friazinha, bem coisa de relva, sabe? De um ventinho suave. Beleza. É um calor um calor não, quase que não é calor. Um sol de gelo. Já o Sol em Etérea chama Zor. Beleza? Aí sim é um calor, é uma estrela laranjada, bruta mesmo. Tá? Tá. Ô mestre, eu escuto ele falando do clima e de como é, e aí eu quero usar druidismo. Druidismo, Eu vou por aqui. acho que é você saber qual é que é as estações, saber como é que vai ser. Peraí, eu vou ter anotado. Você cria um efeito sensorial minúsculo inofensivo e prevê como será o clima e localização pelas próximas 24 horas. O efeito deve se manifestar como um globo dourado para o céu claro. Uma nuvem de chuva, flocos de neve e tal. Cara, nesse momento é muito louco, porque uma bolinha, sabe aqueles globos de neve de Natal? De chacoalhar? Isso, ele aparece na sua frente, de repente ele rodopia em torno de um eixo vertical rápido e para alaranjado, saca? Emitindo uma luz adiante. Ele rodopia de novo e fica nevoado. É estranho para você. Você sabe que vai ser ou muito calor ou muito frio, ou os dois. Tá, eu entendo que é uma bagunça o clima daqui. Entre calor e frio, tipo extremos. Tá, não tem meio termo. Tá, não precisava de druidismo pra gente descobrir isso, né? Mas eu queria usar as coisas, né? Não, sim, eu só tô dizendo, tipo assim, nossa, que gênio. É cantrip. Não. É truque, não gasta nada. Né? E ele continua falando, tá ligado? Ele pega e fala assim, olha, como vocês perceberam, aqui é gelado, mas em Rústigar, que é exatamente onde vocês irão, em Rústigar é apenas frio. Como o viajante consegue sobreviver? Aqui? Provavelmente assim, obviamente, enquanto estivermos num lugar coberto, tudo bem, mas um viajante que às vezes tem que parar no meio do caminho, como eles conseguem sobreviver no meio do caminho? Eu não posso te falar porque é assim que eu ganho dinheiro, não é? Eles param aqui e aqui eles acham pousada e conseguem sobreviver. Né? Pode ver que aqui por perto não tem vilarejos. E de fato, vocês andaram um tempão até encontrar alguma coisa, sabe? Nesse local. Nossa. Sim, vocês terão que usar bastante roupas de frio, sabe? E tem alguma, além desse cervejão aí que parece que mexe um pouco com as pessoas,
ele parece que o Bastê trava, assim, ele fica tipo. Aí ele pega e fala assim, você quer uma bebida? Não. Tem alguma coisa para comer? Algo quente? Uma sopa, talvez? Ah, sim, nós temos a melhor sopa de vermes que piscam de âmbar. Eu quero costela de javali e bata na mesa. O que são os javalis? Ah, aqui não tem javali? Temos ursos javalis, temos carneiro javali, temos Eu quero a carne que você tem aqui. doninha javali. Carneiro javali, ora, claro. Eu nunca vi um javali, apenas javali, sabe? Você cada vez me surpreende mais. Primeiro não vê um javali, depois, quer dizer, primeiro tem um nome diferenciado, agora não conhece javali. Aqui é realmente diferente. Não é? É assim. Sim, mas vocês precisam de mais alguma informação sobre Rústica? Eu vou fazendo as minhas contas. Frio, resgate. Norte, Sim. norte, direção Não norte. não é muito norte, porque se vocês forem muito a norte também, vocês vão ficar perto da Terra Morta. É mais para noroeste. Você tem um mapa que poderia nos dar ou nos vender, já que, né? Nada de graça nesse mundo. Sim, nós temos um que eu posso vender para vocês. Por uma moeda de prata, eu acho que é um bom tamanho para eu te vender esse mapa. Ai, eu vou tirar das minhas 4 moedas de prata. E você acabou de ganhar, seu safado. Acabei de ganhar. Não é 79, mas não é 0 também. Bom, É assim, gente. Vocês estão aqui, ó. Sabe? Vocês têm que ir bem pra cá, ó. Um pouco depois da muralha gélida. Vocês estão vendo onde eu tô pingando? sim, depois das montanhas Sim. ali. É isso. Ele mostra lá pra vocês e tal. Ele fala mais ou menos onde é Rússia. Ele conta um pouco da história de Svalbard. Aí fala assim, lá em Svalbard, como vocês devem saber, é o lar dos polares. Lá, as ancestralidades polares, eu quero dizer. Ursos maiores que você, antropomórficos, maiores que eu. Também, às vezes, com aparência de lobos. Não são má gente, de fato. Mas é bom não mexer muito com eles, sabe? Bom, aí eu já meio que interrompo ele e já pergunto. E no caminho tem mais vilarejos? Eu acredito que não. Na verdade, eu receio que não. Até lá, vocês vão enfrentar meio-dia de caminhada sem nada. Então, e há algum estábulo na cidade onde a gente possa comprar algum cavalo para que a gente consiga reduzir o tempo? Aí eu viro pra ele e falo assim, rapaz, cavalo? Cavalo? O que são cavalos? Eu conheço alpacas cavalo, eu conheço não sei o que cavalo, sabe? Ele falou. Começa de novo, Chris. Cavalos marinhos. Cavalos Piada marinhos. ruim. Mas cavalos marinhos não são para andar em terra. Talvez você. Eles voam, eles voam. E, Talvez será que ele- mula? Talvez vocês não gostariam também de um cavalo porco-espinho, né? Bom, acho que o melhor cavalo seria o cavalo alce. E pônei? Pôneis nós sabemos o que são. Baduns. Nossa, eu tô quase... Nossa, o Basti, ele tá quase se transformando nos bichos que vocês estão falando, que vocês estão falando que não conhecem. Ele tá quase, tipo assim, ele quer mostrar pra vocês que essas coisas existem, que pra vocês não ficarem curiosos igual ele fica com as coisas, entendeu? Beleza. Ele tá cogitando virar um javali no meio da taverna. Ó. Ele vai preparando o carneiro javali lá e tal. E vai contando, fala, ó, eu acho que aqui por perto, na verdade não.
Mas eu tenho 2 cavalos. 2 cavalos não, 2 alces cavalos. Que eu posso vender pra vocês. Não sei se é bom ou se é ruim. Ô Robert, Robinson. Robinson. o Ro- Robson. Chama de Bin. Me chame de Ô Bim, Bim. ô Bim, Bim é bom. Ô Bim, você teria uma costela de javali, carneiro, alce, porco espinho aí pra viagem, não? Ó, mas é claro, eu posso separar aqui uma quentinha. Que não vai estar mais quentinha assim que ela sair do lugar onde você tá preparando. Mas Aí- tudo bem. Nisso ele levanta a janelinha que ele tem, sabe que dá pra fora. Ele levanta uma janelinha, pega o copo de cerveja que ele tinha lá, fecha a janelinha e toma. Boa. É isso, gente. E aí? Agora com vocês. Eu Vocês quero vão uma querer porção desse trem pra eu levar. Eu Beleza. já sei que não tem nada pra mim. Eu quero minha janta. Ó, a janta, se vocês... Só a janta vai custar 15 pp. Pra cada um? Não, uma janta completa pra vocês. Vamos rachar isso aí, ô Livlão. Lin Huan pra você. Em rua. Livlão. Em rua. Aí eu chego e falo, bom, eu pago a janta, porém eu quero fazer parte dessa aventura. Uou! Aí eu olho pra ele assim. Eu chego perto dele, olho bem no olho dele. Tá? Espero boas músicas pelo menos no caminho. Qual o seu estilo musical preferido? A que me faz dançar. Tudo bem. A minha preferida também. Ótimo. Aí eu já saco de uma costela. Então já somos amigos! Deixa eu tirar aqui o... É 15 de prata, 15 Pedrão? de prata. Tá Você mudo, tá. tirou 15 de prata aí, Rungor? Oi? Você tirou 15 de prata aí? Já vou tirar. Beleza. E o cara ainda pagou a janta! Deixar umas bundas no caminho. Achei que nós ia rachar, o cara já sacou da moeda! Gente, é isso aí. Beleza. Aí enquanto eu como, eu chamo o Bin. Agora eu não erro mais. O Bin é fácil. Ô Bin, chega aí. Pode falar, Pode. sim. Devo do cervejão. Não, o O seu cervejão. jantar o rapaz pagou ali, né? Bom, o cervejão você ganhou, né? Você prestou, ajudou na performance do nosso bar. Mais um! O Guilherme não. O Panterinha também, é claro. Não dá o dele pra mim! Eu vou pegar o cervejão e quero dar um golão. Pô, pra experimentar mesmo. Eu não sei como é. Você vai dar um golão. Você vai dar um golão. Um gole Mas, mesmo. ó, ô Gui, você falou que você nunca tinha tomado e que você queria experimentar? Ele acabou de eu não falar, falei. agora o mestre já sabe. Agora, O mestre sabe. agora o mestre já... Dentro da taverna ninguém sabe, tipo. Assim, Beleza. preciso de muito pra saber que eu tava bem interessado, sabe? Não, mas eu digo assim, você estar interessado, se você fala pra mim, cara, eu nunca tomei, será que é bom? E toma, rapaz, você vai devagar com isso, mas beleza, você tomou direto. Eu vou só tomar, só. Beleza. Eu vou- Faz um teste de constituição normal. Normal. Oh, Deus. CD 14. Você jogou. Nossa, você jogou um monte, caralho. Você jogou o primeiro lá. O primeiro é 15. Você passou. Cara, você sente Tamo junto. Você já tomou cerveja, o seu personagem? Já. Você sente um gosto mais amargo, então, tipo uma Heineken. Só que bem gelado e vai descendo. Não dizendo que Heineken é amargo, isso vai pro YouTube. Processado.
E enfim, é isso, cara. E tipo, você dá uma cambaleada, sabe? Você vê que é forte. Você dá uma segurada assim no balcão, mas aguenta. Eu fico tipo. Nossa, é muito bom. Muito bom, mas. Aí eu coloco a mão no estômago assim, tipo. Eu acho que não é das minhas favoritas. E aí eu entrego a caneca pro Lockhart, assim, tipo, pra ele. Pra ficar com ele. Beleza. Lockhart, Oi? toma aqui. Eu não acho que eu vou querer beber. Beber tudo isso aqui. Aí. Toma. Aí eu pego. Ô, Bim, Senhor. você não cobrou ainda de mim não, né? Não, ainda não. Então essa aqui é a dele, viu, ó. Ah, sim, claro. Tudo bem. Aí eu dou um golão. Você tinha feito com vantagem, né? Agora você faz normal. Só que a tua CD aumenta, porque você já fez um teste. A tua CD é 16. Você já tá mais. Rapaz, eu vi caindo no 1 ali, velho. Eu já ia rir. Cara, você toma. Inclusive, ela tá mais gelada do que a primeira que você tomou. Rapaz, esse negócio do clima esfriar até que não é ruim, não. É isso aí que é o tal do barril do lado de fora? Exatamente. Tá ligado? Ah. Cara, você já vai começando a apagar. Você cai Não, mas aí eu escuto ele falar isso, eu. Já vai caindo sentado e começa a roncar. Beleza. Bateu a nave. 2 goles capotou o bichão. E aí, gente? E aí? Rapidão, antes de eu cair, eu falo pro. Ô, Bim, me dá um travesseiro. E já deito. Ele pega e fala assim, vocês terão muito trabalho para levá-lo até o hotel. Eu vou só tirando o meu arco, o meu cajado, eu vou deixando apoiado na mesa assim, e eu espero a comida chegar, tipo, eu vou ficar sentadinho assim, esperando a comida chegar. Beleza. A comida chega, tá bem quente, vocês comem tranquilamente, tá? Na verdade, vai chegando mais à noite, fica mais frio. De fato, vai ficando só mais vocês ali, tá? E é isso. Vai lá. Vai daí. Aí eu uso do meu carisma e tento tirar alguma informação do Bin. Aí eu chego no canto e falo assim, teria algo que você gostaria de me falar que não poderia falar quando todo mundo estava por aqui? Joga um teste de carisma. Beleza. O cara vai meter um carisma no ogro. Também. Né? Ele vai conquistar o ogro com uma piscadinha. Sempre, né? Exatamente. Bardos sendo bardos. É só clicar em carisma, o Samuca. Beleza. Lúcia. Ele pega e fala assim, bom, eu não disse, mas antigamente essa parte de Rústica, dizem as histórias que era quente. Todas as estações do ano eram quentes. O que eu sei é que algo aconteceu lá. Não sei muito mais que isso. O que eu sei é que agora ela não sofre tantos ataques, porém é muito gelada. E você tem alguma dica para combater o frio? Bom, vocês podem comprar um pouco de aguardente. Me parece uma boa ideia. Aí eu já chego e já pergunto para meus colegas se eles gostam de aguardente.
aguardente. Já chego para Lockfar e Li Juan e pergunto, vocês gostam de aguardente? Lockfar tá acabado. Décimo, tá trilouco, Lockfar. Ali o Juan já tá pegando barbecue e fazendo desenho. Mas, o que é água no dente? Ai, como eu queria estar acordado uma hora. Aguardente é aquela que fica aqui passa perto do vulcão. Mas o meu personagem não sabe, ué. Eu tô perguntando. O Bardo tá me oferecendo uma coisa que eu não sei o que é, ué. Vai lá, é roleplay. Água no dente? Eu posso fazer meu roleplay? Pode falar aí, Samu. Bom, aguardente é uma bebida, como eles falaram, que vem do vulcão e que pode te aquecer no frio. O que você acha? Experimenta. Eu acho que eu vou ter que experimentar se a gente vai sair no meio do frio. Tá bom. Experimenta. Então o bardo já com uma maldade que, sabendo que ele conseguiu convencer que a aguardente era água quente mesmo, chega pro Bin e fala assim, me vê um copo cheio de aguardente. Ele te dá dois dedinhos. Dois dedinhos de aguardente. Isso! Exatamente. Aí ele fala, ó, assim, dois dedinhos. Aí eu falo, também nem tanto, meio copinho. Ah, sim, você não quer, né, abusar. Legal, garoto. Aí ele começa a rir e fala, ei, bardos, tá ligado? Ele já joga assim, até dá uma mexidinha pra fazer bastante bolha, sacou? Pra ver que é uma água ardente bem pura. E entrega pra você. Bota na sua frente. Então eu chego e passo o aguardente para o meu amigo e falo assim, talvez o cheiro vai te incomodar um pouco, mas é bom.